Lord of Mysteries, capítulo 153. Ato final de lançamento da fundação. Um queixo largo único, o cabelo preso em um coque como o de um cavaleiro antigo, olhos que olham para você com a intenção de um sorriso gelado. Childeresha estava meio caída no sofá, enquanto examinava o retrato que Audrey lhe entregara. A seus olhos, o homem poderia muito bem ser uma pilha viva e ambulante de dinheiro. Depois de guardar o olhar do grande pirata Quilangos em sua memória, ela passou a ler a descrição escrita na parte inferior da página. Cabelos castanhos, olhos verdes escuros. O retrato só pode ser usado como referência geral, pois o alvo possui a capacidade de se transformar em outra pessoa. Não se sabe por quanto tempo ele pode manter a transformação. O retrato só pode ser usado como referência. O alvo possui a habilidade de se transformar em outra pessoa. Apenas como referência, se transformar em outra pessoa. Então por que eu gastei tanto tempo memorizando suas características faciais? Shio exibia um olhar aturdido, como se fosse a primeira vez que presenciava as más intenções que o mundo tinha contra ela. Ela olhou para cima e viu Forswall caída languidamente em um sofá em frente a ela. Ela parecia estar murmurando para si mesma. Não há como procurar por essa pessoa. Não sabemos como ela é. Tudo o que sabemos é que ela não é de Backlund. Há muitos estrangeiros que vêm a Backlund todos os dias. Fors tentou se sentar, mas falhou mesmo após 3 tentativas. Sou apenas uma aprendiz, não uma árbitra. Ela fez beicinho enquanto colocava a mão no braço do sofá, conseguindo se sentar. Aquela dama pensa que somos profetas? Fors brincou. Shio estava prestes a responder quando percebeu que ainda havia notas de rodapé que ela ainda não havia lido. Ela os recitou suavemente. As formas de pesquisa sugeridas são as seguintes. 1. Quilangos tem um objeto maligno com ele. Ele precisa devorar a carne, o sangue e a alma de uma pessoa viva dia sim, dia não. Você pode considerar procurar vagabundos desaparecidos. 2. Pesquise as informações de Quilangos minuciosamente e crie um perfil de seus hobbies e comportamentos únicos. 3. As características faciais de uma pessoa podem mudar, mas desde que ela não tenha recebido nenhum treinamento especial, muitas vezes agirá como ela mesma, como as coisas que prefere comer, seu andar, ações que está acostumada a realizar e muitos outros detalhes. Fors assentiu enquanto ela ouvia. A senhorita Audrey não é a adolescente inocente e ingênua que os rumores sobre ela sugerem. Ela tem um coração meticuloso e um senso de observação calmo. É assim mesmo? Shio perguntou duvidosa. Ela não esperava uma resposta quando mudou de assunto sugerindo. Eu estarei encarregada de coletar as informações. Você pode consolidar aquela pilha de libras de ouro, não? Os hobbies e características únicas daquele almirante? Fors arregalou os olhos e sacudiu a caixa de aço que continha seus cigarros. Como você pode suportar fazer isso? Como você pode suportar fazer uma autora delicada e sensível comprovar, analisar e deduzir? Shio lançou um olhar para a boa amiga enquanto ela exalava um ar de autoridade sem perceber. Há um parágrafo interessante sobre dedução em seu livro. Fors puxou seus ombros para trás e abaixou a cabeça. Ela olhou para a mesa de centro e disse: Você sabe quanto do meu cabelo eu arranquei, quanto sono perdi, só para esse parágrafo? Ela rapidamente levantou a cabeça e olhou para Childeresha. Depois abaixou a cabeça mais uma vez e resmungou. A vida é curta. Há muitas coisas que precisamos fazer. Por que devemos desperdiçar nosso tempo em tarefas tão desinteressantes e servis? Isso é muito razoável. Shio quase concordou com a cabeça. Ela lutou muito para manter sua autoridade como árbitra. Então você tem alguma outra maneira de resolver esse problema? Ela suprimiu sua voz, fazendo sua voz infantil soar mais profunda. Fors pensou por quase 20 segundos antes de erguer os olhos repentinamente. Podemos contratar um profissional. Depois que você terminar de coletar informações sobre o contra-almirante Furacão, vamos apagar o nome e entregá-lo a um excelente detetive. Depois pediremos que ele faça a comprovação e a dedução. Tudo o que temos a fazer é pagar uma taxa. Por que não pensei nisso? A mente de Shio ficou em branco. Fors e Shio se entreolharam sem dizer nada. Quando a atmosfera ficou estranha, ela limpou a garganta. Faremos de acordo com sua sugestão. Depois de dizer isso, ela rapidamente acrescentou.
Você vai pagar a taxa! Rua House, Clube de Adivinhação. Boa tarde, Sr. Moretti. A linda recepcionista Angélica olhou surpresa para Klein. Você raramente vem às sextas-feiras. Exausto de procurar a casa com a chaminé vermelha, Klein sorriu e disse: O destino nunca se repete indefinidamente. Sempre nos traz algumas surpresas. Ele estava na área, e o tempo havia expirado na carruagem que ele alugou. Assim, veio tomar uma xícara de chá preto e descansar um pouco. Além disso, isso serviria como a camada final das fundações. Com a nova experiência no clube de adivinhação, ele logicamente a mencionaria na petição para Danny Smith. Suas palavras são sempre tão filosóficas, elogiou Angélica. Klein pensou por um momento antes de dizer com deliberação: Talvez eu não venha ao clube de adivinhação com muita frequência no futuro. Então você não precisa mais me recomendar a outras pessoas. Ele já havia digerido sua poção, então tinha que avançar em direção a um novo objetivo. Por quê? Angélica disse em choque e perplexidade. Você já fez seu nome no clube. A maioria das pessoas sabe que suas adivinhações são muito precisas e milagrosas. Na verdade, estávamos pensando em fazer com que você viesse aos domingos como palestrante. Se eu ganhasse 1 libra para cada adivinhação que faço, continuaria fazendo isso independentemente de quão cansado estivesse. Além disso, ainda tenho que investigar as casas com chaminés vermelhas e encontrar o culpado o mais rápido possível. Klein sorriu calorosamente. Senhora, não me convença a ficar. Este é o arranjo do destino. Não vou parar totalmente de vir ao clube de adivinhação, só que minhas visitas vão se tornar menos frequentes. Ainda pagarei as taxas de associação em dia. Posso ser reembolsado de qualquer maneira. Virei ocasionalmente para monitorar o local. Klein acrescentou em seu coração. Que pena, espero que você esteja no clube quando eu estiver perdida. Angélica suspirou. Ela percebeu que isso não era tão surpreendente depois que o choque inicial passou. Talvez um vidente tão milagroso que ainda respeitava o destino não fosse alguém que pudesse ser retido por um clube em Tingen. Angélica sorriu, como se estivesse pensando em algo. Chá preto? Sim, Klein devolveu um sorriso. Ele passou cerca de 20 minutos no clube, descansando, terminando seu chá preto antes de sair do clube. Pegou uma carruagem pública de volta para a rua Daffodil. Ao entrar, abriu a caixa de correio por hábito e viu que havia uma carta colocada não muito tempo atrás. Klein abriu a carta e percebeu que era do Sr. Azik. Irei para a cidade Morse no domingo e voltarei na quarta-feira. A maioria dos cidadãos de Morse acredita na deusa. Ele está indo para lá em um domingo, o que significa que, de acordo com o nível de eficiência usual, os falcões noturnos só receberiam as informações na terça ou quarta-feira. Eu posso fazer isso. E pensar que o Sr. Azik se lembraria do meu pedido. Espero que ele se lembre de não fazer isso pessoalmente. Ele convocar um espírito e fazer algo assustador seria suficiente. Klein assentiu levemente. Ele liberou sua espiritualidade e queimou a carta com fricção. Ele sacudiu a mão, transformando as chamas em cinzas e permitiu que caíssem lentamente no chão. Sábado à tarde. Klein estava usando seu blusão preto e chapéu. Ele tinha a bengala na mão enquanto caminhava lentamente para a companhia de segurança Espinho Negro. Depois de cumprimentar Roseanne, olhou para a divisória e notou que a sala do capitão estava aberta. Ele deliberadamente falou mais alto. Ontem. Eu vi uma garota que se parecia com você no clube de adivinhação. Sério? Roseanne perguntou, seu interesse despertado. Klein assentiu sem sinceridade. Sim, na verdade pensei que ela fosse sua irmã. Lamento desapontá-lo, mas não tenho irmãs, nem mesmo primas. Roseanne riu. Você se lembra do nome dela? Não, por que eu me lembraria do nome dela? Klein sorriu. Olhar para ela era exatamente como olhar para você. Posso considerar isso um elogio? Roseanne era uma garota tagarela que nunca precisou de ninguém para iniciar uma conversa. Ela perguntou por conta própria. Klein, eu diria que você está ganhando bastante com o clube de adivinhação? Como um verdadeiro vidente, suas habilidades estão muito além daqueles que consideram isso um hobby. Ainda seríamos bons colegas se você não mencionasse isso. Klein tossiu. Um vidente tem que respeitar o destino. Não podemos usar a adivinhação para pedir privilégios anormais.
Você está dizendo sua própria máxima para um vidente? Rosanne perguntou por curiosidade. Sim, Klein respondeu francamente. Após uma breve conversa, Klein se despediu de Rosanne. Ele pegou o chapéu e caminhou em direção à divisória. Toque, toque, toque! Ele olhou para Dan Smith, que estava bebendo seu café enquanto batia na porta aberta. Por favor, entre. Dan olhou para Klein e ajustou sua postura imediatamente. Klein já havia sondado o capitão nos últimos 2 dias. Ele confirmou que Dan Smith não havia mencionado o método de atuação enquanto o estava experimentando. Ficou claro que ele também era cauteloso com os superiores da igreja. Assim, ele fechou a porta e sentou-se em frente a Dan. Ele disse com uma expressão séria, mas ligeiramente animada. Capitão, acredito que digeri completamente a poção vidente. Desejo apresentar um pedido especial.